Eu quero falar, inclusive, desse reajuste nos ministérios. O formato do novo Ministério do Esporte pode ter sido definido. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, falou agora há pouco sobre como pode ficar a pasta com o comando de André Fufuca, que toma posse ainda nesta semana. Quem acompanhou é o André Anelli, vai trazer as informações para a gente agora. Vamos falar de ministério, então. O que vai ficar com a pasta de Fufuca? O que está gerando divergência? Traga todos os detalhes para a gente, Anelli. Oi, Evandro, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o 3 em 1 aqui na Jovem Pan. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse agora há pouco que provavelmente, ou seja, ele ainda não cravou essa informação, o Ministério do Esporte vai ficar com secretarias que vão fazer o acompanhamento das questões ligadas a apostas esportivas. Já as questões ligadas à arrecadação nesse mesmo tema, ou seja, apostas esportivas, devem ficar com o Ministério da Fazenda. Então, nesse caso, o Ministério do Esporte faria apenas um acompanhamento da situação, enquanto o Ministério da Fazenda ficaria responsável por fazer, então, e regulamentar a arrecadação em relação a essas apostas esportivas. Alexandre Padilha disse que isso ainda está em discussão junto ao governo federal. Ele deixou aqui o Palácio do Alvorada agora há pouco, onde participou de uma reunião com o presidente Lula, que cumpre a agenda depois de ter retornado da Índia, aqui na residência oficial. Lembrando que toda essa movimentação acaba sendo importante em torno dessa reforma ministerial, porque as posses dos novos ministros já estão marcadas para amanhã. André Fufuca no Ministério do Esporte e também Silvio Costa Filho no Ministério de Portos e Aeroportos. As duas cerimônias serão separadas, devem ser realizadas amanhã no período da tarde e o governo federal ainda vai definindo, então, o funcionamento dessas pastas. O que a gente apurou desde a semana passada nos bastidores é que o Partido Progressistas, o PP, acabou aceitando o Ministério do Esporte justamente porque ele seria bombado, entre aspas, com essas secretarias ligadas a apostas esportivas. Então agora fica o detalhamento, pelo menos preliminar, de Alexandre Padilha, de que o Ministério não vai cuidar da arrecadação. Isso ficaria com a Fazenda, mas vai fazer sim o acompanhamento dessa arrecadação junto às empresas de apostas esportivas. Padilha disse, inclusive, que um percentual dessa arrecadação vai para o Ministério do Esporte, para o fomento, então, da prática esportiva no país. Evandro. Deve ter gente que torceu o nariz aí para essa divisão, hein, André Anelli? Eu queria falar sobre uma outra questão com você também, porque a gente está discutindo a vontade desses partidos do Centrão de tomarem conta também da Caixa Econômica Federal, da Funasa e de Itaipu. Inclusive, tinha prevista hoje uma reunião, né, do presidente Lula com o presidente de Itaipu, que é Enio VR e também aliado do PT, filiado ao partido. Há alguma possibilidade dessa reunião, por exemplo, simbolizar um aviso a Enio VR? Do aparelhamento também de Itaipu, ou não tem nada a ver com isso, Anelli? Nenhuma possibilidade nesse sentido, viu, Evandro? Pelo menos é o que eu apurei. A reunião que deve acontecer, então, com o Enio VR aqui no Palácio da Alvorada também, presidente da Itaipu Binacional, juntamente com o presidente da República, Lula, é para debater principalmente aquelas questões relacionadas ao Paraguai, na participação, então, do país na usina. Isso porque Brasil e Paraguai, juntos, têm direito a 50% da energia produzida pela usina hidrelétrica, só que o Paraguai utiliza apenas cerca de 15% daquela energia. O restante acaba sendo vendido para o Brasil. O Paraguai tem interesse de fazer renegociações com o Brasil nesse sentido, para ou poder cobrar mais em relação a esse excedente que acaba não utilizando, ou ter a liberdade de vender esse excedente para outros países se conseguir uma oferta financeira melhor. Então, esse é o principal ponto dessa reunião que envolve Enio VR da Itaipu com o presidente Lula. Reunião essa que está marcada para 5 da tarde, mas que provavelmente deve atrasar, porque a agenda do presidente Lula, nesse momento, tem outros diversos ministros aqui na residência oficial. Ainda, para arrematar esse assunto de reforma ministerial, o que está em jogo nesse momento, além da definição dentro do Ministério do Esporte, que a gente já destacou, é a distribuição de outros 2
dois órgãos, a Caixa Econômica Federal, que se nada mudar acaba ficando com o Partido Progressistas, e também a FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde, que deve ir para o Republicanos. Entretanto, nas últimas horas acabou surgindo um problema em relação ao órgão de saúde, porque o PSD também manifestou vontade em ter ali algum de seus correligionários à frente dessa pasta que atualmente tem um servidor de carreira à frente dela. Então, já fica mais uma disputa agora em relação à FUNASA. Isso deve acabar atrasando a conclusão dessa reforma ministerial, que não envolve apenas os ministérios já definidos, esporte, portos e aeroportos e micro e pequena empresa, mas envolve também a distribuição das estatais Caixa Econômica Federal, que, se nada mudar, como eu disse, vai para o PP, o Progressistas, e a FUNASA, que também, se nada mudar, fica com os Republicanos, agora com o PSD na disputa. Evandro. Excelente, Anelli. Respira. Bom trabalho para você aí em Brasília. O que a gente está vendo, né? Um cabo de guerra. Eu estou imaginando a FUNASA com dois bracinhos, um tenta puxar daqui, outro tenta puxar de lá. Agora, uma questão muito interessante em relação ao Ministério do Esporte era a possibilidade dele gerir essa verba grande, rechonchuda, que possa vir das questões envolvendo as apostas. E parece que vai ficar na mão de Fernando Haddad. De que forma que isso pode gerar algum tipo de dissidência ali no primeiro escalão de Lula em Fábio Piperno? Para ver como o governo confia no seu novo ministro Fufuca. o versátil Fufuca, que poderia ser ministro de qualquer coisa. Veja, é muito claro que ele está lá porque, afinal de contas, ele agrega, ele leva mais votos para o governo em votações importantes. Não vai levar, obviamente, o partido de porteira fechada, isso é uma utopia. Há parlamentares do PP que são muito mais ligados ao presidente Bolsonaro e que não vão atravessar o Rubicão, isso também é fato, mas de qualquer forma vai aumentar a base do governo dentro do PP. Agora, ele vai levar, assim, alguns anéis, mas ele não vai levar os dedos todos, e não adianta. Imagina o governo querendo buscar cada real a mais de arrecadação para tentar fechar o déficit zero em 2024, deixando o dinheiro das apostas lá com o Fufuca. Não vai. Né? Ô Dávila, só vão os anéis ou alguns dedinhos acabam indo sim? Umas pontinhas aí, sei lá. Olha, Evandro, as pessoas precisam entender o seguinte, essa novela de ministério não tem importância nenhuma para o Brasil. Eu vou contar por quê. Porque se Lula acha que vai conseguir, trazendo esses partidos para os ministérios, aprovar essas pautas completamente que não servem ao país, esquece. Ele não vai ter voto, nem do PP, nem dos republicanos. Por exemplo, vamos rever a privatização da Eletrobras, vamos mexer no marco do saneamento básico. O Congresso já deixou claro, vamos aumentar imposto. Não vai acontecer. Nem que ele dê os 40 ministérios para o Centrão. Porque são pautas absurdas contra o Brasil e o deputado é cobrado na sua base lá. Agora, vai ter voto para quê? Para votar as matérias que provavelmente o governo já teria voto. O problema desse governo é que ele organiza o ministério sem ter uma pauta para se negociar em torno de que pauta a gente quer aprovar. A gente não sabe o que ele quer aprovar. Eles não têm plano de governo desde o dia que deu a eleição. Não sabe o que é. É tudo no varejinho do Você acha que não tem plano de governo, Piperno? Não, veja, então vamos pegar um outro exemplo, de um outro lado. Para aprovar, por exemplo, cobrança de tributos aí sobre as offshores. Isso é uma matéria que o governo não sabe se tem voto ou não, mas que com republicanos e PP, certamente ele vai ter um pouco mais do que teria antes. Gani, fala, Dávila. O que eu acho que é importante é o seguinte, todo mundo sabe que uma reforma tributária no Brasil precisa taxar mais a renda, está correto isso, e menos o consumo. Essa é a regra da tributação. Só que para fazer isso, precisa reduzir o imposto em encargo das pessoas jurídicas. É assim que funciona no mundo. Você taxa mais o dividendo, mais a renda dos mais ricos, mas você diminui a carga tributária das empresas. Esse governo só pensa em aumentar a arrecadação para fechar a conta. Esse governo não falou uma única vez em corte de despesa pública, em eficiência do gasto público. A única equação que eles sabem fazer é como é que vai tungar mais o seu bolso, cobrar mais imposto do você que produz, trabalha, empreende, para pagar uma conta que todo mundo sabe que não vai fechar esse ano. Ô Dávila, esse é um embate que a gente poderia ter aí ad eterno. Mas a questão prática nesse primeiro momento é que o governo também quer votos. Essa reforma ministerial,
ela ajuda. Eu concordo contigo, ela não vai fazer com que o governo consiga reverter a privatização da Eletrobras, até porque esse também foi um tema, foi um balão de ensaio jogado. O governo não vai, de fato, gastar todas as suas energias nisso. Mas, por exemplo, para aprovar a questão da tributação de offshores, esse eu peguei um exemplo aleatório e isso ajuda. Fala, Gani. Olha, eu vou concordar com os dois aqui. Ah, é? Vou concordar com os dois. Que jeito? Então, em relação a algumas pautas, alguns temas, concordo com o Dávila. Não tem jeito. Aliás, ontem esteve aqui o senador Ciro Nogueira, né? A gente entrevistou no Direto ao Ponto e ele deixou bem claro, né? Então, em relação a marco de saneamento, estatização da Eletrobras, isso daí não tem conversa, né? Agora, concordo com o Piperno que em alguns temas isso pode aumentar a probabilidade de aprovação. Mas veja, só vai aumentar a probabilidade de aprovação se este centrão, PP e republicanos, receber ministério com fufucado. Fufucado. Criei esse verbo agora. Ou seja, fufucar. Com verbas. Tem que ter fufuca, senão não adianta. Ministério sem fufuca não aprova nada.